pessoal, beleza? Meu nome é Eric Morgado e esse é o Vem Pra Joga, trazendo mais um conteúdo de Made Knight. Hoje vamos trazer as habilidades do Krang. Vamos ali entender como funcionam todas as suas skills e as suas cartas para melhor explorar o personagem durante as nossas partidas. Quer conferir mais essa dica e mais esse tutorial? Então vem com a gente! Vem pra joga! Fala pessoal, beleza? Estamos mais uma vez aqui no Vem Pra Joga, trazendo mais um conteúdo de Made Knight. Hoje apresentando todas as habilidades, as cartas e como você pode utilizar o personagem Krang aí na sua partida. Então o personagem Krang, ele vem numa expansão específica só do personagem, traz a miniatura, né? Ele é uma espécie de orc xamã e as habilidades dele estão mais voltadas para o combate, a manipulação de mana e de influência, tá? Então ele tem essa questão, por ele ser um xamã, logicamente, ele tem a questão do domínio da mente, da influência e também da mana tematicamente, através do que a gente observa aqui nas suas habilidades das cartas e também das suas skills. Então vamos começar. O Krang é um personagem que ele tem aí nos atributos a manipulação das manas vermelhas e da mana verde, tá? A primeira carta que apresenta aqui para ele é a carta Coerção Impiedosa. Essa carta está relacionada, ela substitui das cartas base dos outros personagens a carta Ameaça, que também era uma carta de influência e de redução de reputação. Então, todas as cartas dos personagens, elas sempre trazem ali mais ou menos a habilidade que tinha, porém mais potencializada, tá? Então na carta Coerção Impiedosa diz o seguinte: esta carta também dá influência 2 como a carta Ameaça, tá? Mas eu posso ganhar um desconto de 2 no custo de recrutar uma unidade, tá? Então qualquer unidade que eu for ali comprar com esta carta aqui, eu já tenho 2 de influência e eu ganho mais 2, né? Então seria como se fosse influência 4, mas só para comprar unidades, tá, pessoal? Se eu recrutar essa unidade nesse turno, eu perco reputação. Então é como se eu estivesse usando os poderes aqui xamânicos, né? Os poderes que ele tem, para poder influenciar a mente. Inclusive é o que mostra aqui na ilustração, aqui um aliado aqui sendo influenciado aí pelo cajado, né? O domínio da mente do aliado pelo cajado aí do Krang. Então a temática dela seria essa, tá? Se eu utilizar aqui a mana vermelha, seja cristal, mana ou mana da fonte, né? Como eu estou mostrando aqui, essa influência passa para 6, tá? Então ele vai ter influência 6 e reputação menos 1. Então em vez aqui da influência 4, que ele tinha, 2 e mais 2, ele vai ter influência diretamente 6. Ele ganha 6 de influência. E a reputação dele já cai para menos 1. E dessa forma eu posso deixar preparadas as unidades nível 1 e 2 que eu tiver no jogo, pagando 2 de influência para cada nível de unidade. Então, por exemplo, eu posso usar essa carta, vamos supor que eu tenha 3 unidades ali, nível 1 e 2 que eu utilizei, eu pago essa mana aqui, ó, e aí eu vou pagar 2 de influência para cada um e elas estão prontas para serem utilizadas novamente. Então é uma carta assim bem forte na manipulação das suas unidades através da influência. Então você tem que já pensar que quando você pegar o Krang para batalhar, você tem ali uma possibilidade de contratar unidades e de que elas possam ser utilizadas até 2 vezes nas rodadas. Isso é excelente, por quê? Normalmente a gente vai utilizar
uma primeira unidade na primeira rodada, então você vai utilizar uma unidade uma vez. Se eu utilizar no final daquela rodada, ou próximo, no penúltimo turno, essa carta, eu vou utilizar ela pelo menos 2 vezes, tá? No segundo turno ali, você provavelmente pode chegar a comprar mais uma, dependendo do seu crescimento na partida, né? Seu desenvolvimento. Vamos supor que até a próximo turno aqui, até o final da noite, da segunda rodada ou começo do dia, você compre mais uma unidade, ou seja, você vai ter novamente mais 2 vezes a primeira unidade e a próxima unidade mais 2 vezes. Então, ó, já são 4 vezes em pelo menos aí 2, 3 rodadas e assim por diante. Pensando nisso do começo para o meio da partida, você vai ter aí um acréscimo de combate com o Krang, utilizando aí esse suporte das unidades, tá? Então, por isso, essa carta Coerção Impiedosa, ela é bem interessante, ela é ótima, pois ela aumenta aí a sua capacidade de influência e de apoio de aliados, tá? Então você já vai pensando em contratar aliados nível 1 e 2 ao longo da partida. Logicamente que por final da partida você vai querer uma unidade mais forte, nível 3, 4, e aí essas unidades, logicamente, elas não podem ser recrutadas, mas as anteriores ali para dar um suporte sim, tá? Então, até o meio da partida, mais ou menos, você tem um acréscimo muito bom aí no auxílio, tá? Então, essa mãozinha da cura aqui, ela tá mais relacionada a eu estar preparando unidades para o próximo turno do que realmente fazendo cura do personagem ou das unidades, tá? Então, essa carta é uma carta mais para influência. Falei bastante da primeira, agora vamos para a segunda carta, que é a Colheita Selvagem. Ela é uma carta, pessoal, que substitui uma carta de movimento, que no caso é a carta Marcha, tá? Uma carta básica, que daria movimento 2 e movimento 4, agora ela tem um potencial a mais. Então vamos lá. A Colheita Selvagem, ela te dá movimento 2, tá? Uma vez nesse turno, ao se mover um espaço, você pode descartar uma carta para ganhar um cristal da mesma cor. Se descartar um artefato, você escolhe a cor. Então, nesse caso aqui, essa carta está dando movimento 2, então ele poderia movimentar 2 e tal. E ainda, ao se mover um espaço, que foi o que ele fez aqui, ó. Ele se moveu um espaço, tá? Então não é a quantidade de movimento, e sim quantos hexágonos que ele anda. Ao se mover um espaço, eu posso descartar uma carta para ganhar o cristal. Então eu poderia descartar uma carta vermelha, por exemplo, jogar ela ali para a minha pilha de descarte, e aí eu ganharia um cristalzinho vermelho da cor da carta. Se fosse uma carta branca, por exemplo, eu ganharia um cristal branco, e assim por diante. A habilidade especial dele aqui, se eu utilizar a parte de baixo, como a mana, então vamos supor que eu tinha utilizado essa mana agora, ou mesmo o dado verde, tanto faz, tá? Ou o cristal levantadinho, tanto faz. Se eu utilizar aqui, ó, uma mana verde, ele vai fazer movimento 4, tá bom? E neste turno, sempre que ele se mover um espaço, eu posso descartar uma carta para ganhar um cristal da mesma cor. Então note que o texto ele diz o seguinte: no primeiro texto ele fala se eu mover um espaço, aqui ele usa a palavra sempre. Então quer dizer, quantos espaços eu andar, eu posso descartar uma carta para ganhar um cristal da mesma cor. Então vou fazer um combinho básico aqui, ó. Então vamos supor aqui, ó, eu esteja com esta configuração, tá? Esteja com esta configuração aqui, ó, e eu jogue por um acaso a Colheita Selvagem com uma mana verde. E jogue também o Vigor, que me dá mais movimento 2. Então eu tenho movimento 6, ok? Ó, 4 mais 2, 6. Então eu posso andar 2, 4, 6. Eu andei 3 espaços. Eu posso descartar uma carta vermelha e ganhar um cristal vermelho pelo primeiro espaço. Posso descartar uma carta branca, tá? E ganhar um cristal branco pelo segundo espaço.
E posso descartar, por exemplo, uma outra carta de marcha que eu tenho verde, por exemplo, para ganhar mais um cristal. Eu poderia ter usado a verde aqui para andar mais um e ter mais possibilidade de ganhar mais cristais. Então, para cada espaço que eu andei, então andei 1, 2, 3, eu posso pegar cristais na mesma quantidade das cartas que eu vou descartar, tá? Naquele turno. Eu reduzo a minha mão, logicamente, mas de repente eu avanço muito bem na partida e ganho muito mais poder através das manas que eu adquiri. E não acaba por aí. Se eu descartar um artefato, eu escolho uma cor. Então vamos supor, ó, vou retomar aqui o exemplo. Ele andou 3 espaços por causa da marcha 6. Eu joguei aqui a vermelha, ganhei a vermelha. Eu joguei a branca, ganhei a branca. E joguei um artefato no descarte. Esse artefato aí, eu posso escolher a cor que eu quiser. Aqui eu não tenho azul, por exemplo, eu posso escolher azul. Beleza? Então, basicamente, tá? É isso. Basicamente é isso. Eu posso utilizar essa carta para explorar mais espaços e também para adquirir mais mana ali para o meu personagem. Certo, pessoal? Então essas são as cartas do Krang. Eu acho cartas muito boas, muito fortes. Eu acho esse personagem bem apelão também, né? Porque ele tem uma capacidade aí de versatilidade muito boa e vocês vão ver isso agora nas skills, tá? Vou trazer as skills para vocês. Bom, galera, agora vamos para as skills do Krang. A primeira skill aqui, a gente vai separar ela, vamos organizar ela por tipo. Então essas skills aqui, elas são mais skills de ação, tá? De utilitárias. As skills aqui do meio de combate e as últimas de manipulação de mana, como eu falei, que ele tem uma capacidade bem elevada disso. Então vamos lá. A primeira skill que aparece ali é a skill Disfarce Arcano. Tá? O que ela faz? Então note que ela tem aqui aquela cabecinha da influência mais 2, que diz o seguinte: uma vez por turno eu ganho influência 2. Então todo turno ali eu tenho influência 2 para o que eu quiser utilizar. Tá? Eu posso deixar de usar essa influência, tá? Mas posso virar esta ficha para baixo para ignorar a minha reputação. Então vamos supor que nessa partida eu fui muito agressivo e eu invadi vila, eu invadi monastério, eu invadi forte, eu fiz bastante avanço, invadindo vários locais e a minha reputação foi para menos 5 aqui, que é o máximo de pontos negativos. Ou seja, eu preciso pagar 5 de influência para zerar, fora o que eu preciso ainda pagar para poder contratar uma unidade, fazer alguma coisa. Com essa skill aqui, ao virar ela, eu ignoro totalmente a minha reputação. Então eu manipulo ali a mente das pessoas do local que eu tô ali, daquele vilarejo, a ponto das pessoas não me reconhecerem como uma pessoa má, e dessa forma eu consigo convencer os aliados a se juntarem a mim na minha jornada. Tá? Então é muito legal isso aqui, ó. E eu falo da versatilidade, por quê? Porque essa skill depois de virada, eu ainda posso fazer mais uma coisa. Eu posso pagar uma mana verde, seja ela de qualquer tipo, mana, cristal, o que for, para eu retornar essa ficha para o meu uso naquele turno. Então ele tem esse lance de virar e desvirar as fichas, tá? É bem interessante essa mecânica. Apesar de ser uma ficha de influência, que talvez para alguns não seja uma ficha das mais atraentes para utilizar no jogo, esse poder é bem forte, porque se ele tem essa capacidade de contratar unidades, ele pode contratar até 2 unidades no turno e pode ser um transgressor da lei, né? Sentar o dedo em todo mundo ali, quebrar barraco, quebrar monastério, invadir forte e dessa forma continuar com a influência alta. Por isso que eu falei que um dos principais poderes dele é a capacidade de manipular a influência no jogo.
Tá? Então essa é a primeira skill dele, bem interessante. Se eu combinar com a skill da carta dele, fica melhor ainda, né? Lembra que eu falei da coerção impiedosa? Então olha só, eu tenho aqui influência 6 mais 2 são 8 de influência, né? E aí só aí eu posso deixar ou várias unidades preparadas ou mesmo contratar apenas com uma carta e uma skill, uma unidade ali que está dando sopa. Lembrando que as primeiras unidades elas nem são tão caras. Ou mesmo posso usar influência 4, tá? E ainda ter um desconto de 2, ou seja, sem utilizar nenhum tipo ali de cristal, eu posso fazer uma contratação simples com a combinação dela. Ou mesmo invadir, como eu falei, quebrar o barraco ali para pegar mais artefatos, pegar 2 cartas na mão, fazer invasões e dessa forma conseguir contratar de boa. Então uma skill bem interessante do Krang. A próxima skill do Krang é a skill Guias Espirituais. Como a própria figura diz ali na skill, né? Uma vez no turno eu tenho movimento mais 1 e eu ainda posso somar mais 1 a qualquer bloqueio na fase de bloqueio do meu combate. Isso quer dizer que eu posso utilizar mais 1 no bloqueio tanto da unidade, então de repente aquela unidade tem bloqueio 3, eu vou ter com aquela unidade bloqueio 4. Ou mesmo uma carta de bloqueio que eu jogue lá. Então aquele bloqueio que é 2 passa a ser 3, ou um bloqueio 5 passa a ser 6, tá? Então ela é bem direta no que ela se propõe. Pode parecer que ela não é uma skill tão forte, mas é sim, pois às vezes para entrar naquele terreno difícil, como o deserto, ou mesmo uma floresta à noite, ou um pântano, muitas vezes a gente precisa às vezes de só um de movimento a mais e ela vai ali te proporcionar esse movimento, tá bom? Então é muito legal porque eu posso tanto andar quanto invadir, por exemplo, um local e ainda utilizar um de bloqueio a mais. Então eu estou fazendo ali praticamente 2 ações com a mesma skill. Ela é bem interessante, ela não tem a barrinha do ou, tá? Vamos lá. A próxima skill é uma das que eu mais gosto, tá, pessoal? Por quê? Porque ela traz a versatilidade que eu busco numa partida. Então, essa skill é a Mestre do Caos. E ela tem tudo o que um personagem pode querer nas outras skills. Então, como funciona o Mestre do Caos? Ao ganhar este poder, eu rolo um dado. Então vou rolar um dado, deu azul, então eu vou pôr um escudo do Krang aqui no azul. Deixa eu exemplificar isso. Então peguei aqui o escudinho do Krang, eu vou pôr exatamente aqui em cima no azul, tá? O que ela vai fazer, galera? Ela vai fazer o seguinte. Uma vez no turno, eu posso mover a ficha de escudo para a próxima cor em sentido horário. E dependendo da nova cor, ganhar. Então o que eu ganho? No azul eu ganho bloqueio mais 3. Se eu arrastar para o verde, eu ganho bloqueio ou ganho movimento mais 1. Se eu mudar aqui para o preto, eu ganho ataque à distância mais 1 elemental. Ele pode ser de fogo, de gelo ou fogo-gelo. Ele pode ser de fogo, frio ou fogo frio. No branco ele ganha influência mais 2, então ele já é um personagem que manipula influência, ele ganha mais 2 de influência. No vermelho ele ganha mais 2 de combate. E no dourado eu ganho a habilidade que eu quiser, tá? E aí no próximo turno eu posso escolher ali naquele turno se eu quero movimentar essa ficha de escudo para a próxima cor, tá? Ou não, tá bom? Então eu posso uma vez por turno mover esse escudo em sentido horário para ganhar esses poderes ali naquele local, tá? Então eu posso mover tanto antecipadamente quanto posteriormente ali ao final do meu turno. Tá? O que eu não posso é ficar ali só com ele paradinho, só utilizando aquele. Ele sempre depois ele vai movimentar. Bom, ele sempre vai movimentar ou antes ou depois.
Então, só um detalhe para não ficar dúvida, não é o que eu estou ali naquele momento. Então, eu rolei o dado, deu azul, eu coloquei no azul. Quando eu quiser utilizar uma habilidade, vamos supor, eu vou movimentar. Então, eu posso movimentar ele para o verde e aí utilizar o movimento 1. Aí, na próxima ação lá do próximo turno, eu vou combater. Eu posso movimentar ele para o preto e ganhar 1 de ataque à distância. Ou mesmo planejar os turnos seguintes. Então, em 2 turnos, eu vou querer combater. Então, no próximo turno, eu vou andar, mas não vou utilizar a habilidade. E no turno seguinte, sim, eu vou movimentar e utilizar como combate ali os 2 de ataque. Então, ela é bem versátil, bem legal essa skill. Eu gosto muito quando ela aparece no jogo, pois ela dá aquele mais 1, aquele mais 2 em qualquer coisa que eu precise. É a mesma coisa que eu escolher qualquer skill dele para utilizar naquele momento, ou de qualquer personagem no caso, tá bom? Então essas são as skills aí mais utilitárias, né, que ele tem, e essa aqui é mais versátil no caso. Agora nós vamos para as skills de combate do Crane. Então a primeira skill que aparece ali, na realidade ela é uma skill de reduzir o dano que eu tomar, ela se chama Veterano. Então, uma vez por turno, eu ignoro até 2 pontos de dano que eu levaria em um único ataque físico, ou eu posso reduzir 1 ponto de dano de um ataque elemental, não físico. Eu estou reduzindo 2 de dano de um ataque físico ou 1 de não físico. Isso vai ali me ajudar a reduzir o tanto que eu vou tomar de porrada, tá, gente? Então isso aqui, neste caso aqui da iconografia, não é que eu vou reduzir o ataque do inimigo. O que eu estou reduzindo é o tanto de dano que eu vou levar. Então naquele turno eu decidi não bloquear. Então essa skill ela vai ser utilizada para reduzir a quantidade de sangue que eu tomaria, tá bom? Então eu não estou reduzindo o ataque do inimigo, eu estou reduzindo o dano que eu levaria. Isso é bem interessante para a gente não fazer confusão quando utilizá-la, tá, pessoal? Se alguém tiver uma interpretação diferente, deixa aí, mas eu fui pesquisar e o que a skill diz é exatamente isso. É quando a gente vai tomar o dano que já foi infligido pelo inimigo, tá bom? Então essa é a primeira skill. Ela deixa você mais livre para levar sangue na mão e reduzir, né, essa quantidade. Como você é um personagem que tem bastante influência, depois você consegue eliminar esse sangue de boa ao entrar num monastério, ao entrar numa vila ou mesmo num outro local ali que você consiga reduzir esse sangue que você tomou, tá? Então é bem interessante. A próxima skill que a gente tem aqui, ela é a skill Frenesi de Batalha, que ela vai te dar mais 2 de ataque para você, ou ela vai te dar mais 4 de ataque. Qual a diferença? É que mais 2 eu tenho em todos os turnos. E se eu utilizar mais 4 de ataque, eu viro a ficha naquela rodada e só vou utilizar uma vez na rodada. Tá bom? Então 4 de ataque, gente, é muita coisa. É o equivalente a utilizar a Fúria com uma mana vermelha, tá? É muito ataque. É a mesma coisa que eu utilizar. Além de utilizar uma carta, utilizar uma mana vermelha. Então 4 de ataque é poderosíssimo. E aí é que vem o melhor dessa skill. É que eu posso descansar no próximo turno, ou seja, eu posso eliminar o sangue que, por exemplo, eu tenha no turno anterior, descartando uma carta junto, e dessa forma recuperar a skill para utilizar no terceiro turno. Então vamos pegar aqui um exemplo bem simples que poderia ocorrer. Por exemplo, peguei esse inimigo aqui que dá brutal, tá? Então ele dá um ataque 3, tá? Ele tem a defesa 5, aqui elemental, tal. O que ele faz? Eu vou tomar esse dano, ok? Então aqui, esse dano que eu vou tomar de 3, eu vou tomar apenas 1, tá? Então 1 dividido por 2, que seria ali meu primeiro escudinho, eu vou levar um sangue na mão, de qualquer maneira. E como é brutal, eu tô levando 2 sangues na mão. Então levei 2 sangues na mão.
Agora eu vou para minha fase de ataque. Aqui eu preciso de 5, eu viro essa skill e jogo uma carta virada. Vamos supor, eu joguei uma carta virada, matei o inimigo. Próximo turno, eu vou lá. No meu próximo turno, eu resolvo descansar. Então aqui eu descarto a carta que eu utilizei, né? No próximo turno eu resolvo descansar, então eu descarto uma carta aqui e descarto os 2 sangues que vão ali para o meu descarte também. E dessa forma, como eu descansei, eu recuperei a skill que eu utilizei. Então praticamente quantas cartas que eu utilizei nesse turno? Eu utilizei uma no combate e uma para descartar, em 2 turnos. E os 2 sangues que saíram ali da minha mão, e eu limpei minha mão pelo menos momentaneamente. Então é uma skill bem forte, eu acho que é uma das mais fortes do Krang, justamente porque dá ataque 4, tá? Eu ainda também peguei aqui para exemplificar um inimigo que é porradeiro, né? Dá um brutal e não é brincadeira. Mas tudo bem, vamos lá. Próxima skill é uma skill interessante também de combate. É a skill que se chama Maldição. Então eu vou jogar ali o Ziriguidum em cima do meu inimigo. Então uma vez por turno eu posso reduzir um ataque de um inimigo ou reduzir 1 de armadura do inimigo se ele não for fortificado. Tá? Então vou pegar aquele exemplo mesmo. Ó. Eu poderia reduzir esse ataque para 2, ou se eu não quiser reduzir esse ataque para 2, eu posso reduzir essa armadura dele para 4. Tá? Então é conveniente, porque às vezes um pontinho ali a mais que eu reduza já me ajuda bastante, tá, pessoal? Então, essa skill aqui, ela tem essa versatilidade de eu escolher, mais uma vez, né, a questão da versatilidade, de eu escolher reduzir o ataque ou a defesa do monstro ali, a armadura do monstro. E detalhe, mesmo se esse ataque for elemental, eu consigo reduzir em 1. Tá? Então, às vezes ali o seu bloqueio não daria, mas com essa skill aqui, eu tiro pelo menos 2 pontos de um bloqueio, um bloqueio 2 de cada ponto ali de um ataque elemental do monstro. Então é bem interessante. E a última skill aqui de combate é a Mestre dos Fantoches. Essa eu gosto bastante, já utilizei. Eu acho que eu tenho vídeo no canal que eu utilizei ela no combate. O que é o Mestre dos Fantoches? Eu posso utilizar essa skill uma vez por turno também. Todas são uma vez por turno, exceto quando eu viro essa e essa, tá, pessoal? Então eu vou utilizar ela uma vez por turno para pegar a ficha do inimigo que eu derrotei. Então peguei esse inimigo aqui, eu tinha derrotado ele. Eu posso pegar essa ficha aqui, ó, e pegar uma ficha do inimigo. Show de bola. Num próximo combate, tá, eu posso utilizar novamente num outro turno para utilizar os poderes desse inimigo ali, como se eu estivesse summonando ele para combater meu próximo inimigo. Então vamos supor, eu vou ali combater esse inimigo aqui, ó. Então nesse caso aqui, ó, eu posso ganhar um ataque, né? Metade desse ataque que seria 1, eu vou reduzir, né? Sempre para baixo. Então eu estaria dando 1 de ataque a mais, além das minhas cartas, do que eu vou fazer nesse inimigo aqui. Ou se eu tiver que bloquear esse inimigo aqui, eu ganho metade da armadura dele como bloqueio. Então nesse caso aqui eu ganho 2 de bloqueio, porque 5 dividido por 2 vai dar 2,5, então eu faço sempre o arredondamento para baixo, vai dar 2, tá? E dessa forma, e esse bloqueio inclusive carrega os elementos, tá, pessoal? Ele vai carregar também a questão do bloqueio ou do ataque. Mesmo que esse inimigo aqui tem resistência a fogo frio, então, no caso, esse ataque aqui desse inimigo vai ter que superar o meu bloqueio aí de fogo frio só dessa ficha aqui, que é muito forte. Então, no final das contas, esse Mestre dos Fantoches, ele vai sequestrar a essência daquele monstro e dessa forma você pode summonar ele para te ajudar ali como um aliado seu momentaneamente. Logicamente que depois do combate você vai descartar a ficha. Como você já utilizou a ficha do inimigo para derrotar o outro, você não pode reutilizá-la no mesmo turno para pegar aquele. Então a ficha ou você
pega uma ficha que você derrotou ou você usa uma ficha que você tem guardada. É isso, tá? Basicamente é isso. Você não pode fazer as duas ações no mesmo. É um ou outro. E agora vamos para as últimas aqui. São as habilidades que estão relacionadas à questão da mana, tá? Manipulação da mana. A primeira habilidade é a regeneração. E ela é bem direta, bem simples. Uma vez por turno, eu pago uma mana de qualquer cor. Então posso até pagar aqui, ó, uma mana de qualquer cor, tá? E eu posso jogar fora um sangue que eu tenho na mão. Ela é bem direta. Então, se eu tivesse skill, pelo menos uma vez por turno, eu vou eliminando sangue. Lembra que eu falei da questão de ser mais agressivo? Eu posso invadir monastério de boa, tá? Que toda a questão do uso do monastério para poder tentar me curar, e eu precisar de muita influência, eu nem vou precisar mais, porque só essa skill aqui ela vai tirar um sangue por turno, não é por rodada. Então ali, numa partida normal, eu tenho 5 turnos mais ou menos, eu posso eliminar até 5 sangues por rodada. É bastante coisa, gente. É muito forte. Por isso que eu falo, o Krang é bem apelão. Tirando o Torvak. Ele é porradeiro, ele é bem direto, ele é simples de jogar, né? Eu gosto bastante de jogar pela classe do personagem. O Krang, o Xamã, ele é uma classe muito poderosa, tá? Você não vai se arrepender, só que tem que aí tentar aprender a potencializar aí o seu poder. Além disso, tá? Se eu tiver pago uma mana vermelha ou se eu tiver a menor fama, eu compro uma carta. Então ela é quase como se fosse a motivação que a gente tinha. Lembra que tinha essa questão? Então assim, se eu tiver pago aqui esta ação com a mana vermelha, eu vou lá no meu deck e compro uma carta para minha mão, tá? Para deixar minha mão mais forte novamente. É como se eu tivesse substituindo aquela minha mão que está estragada. Então vamos supor, ó, tô com a mão aqui estragada porque eu tenho um sangue ali na metade, uma mão de 6 cartas. Eu jogaria aqui a mana, tá? Jogaria fora aquele sangue que tá ali me incomodando, né? E aí poderia pegar do deck mais uma carta para compor ali a minha mão e continuar o turno. Então ele é bem legal, eu acho bem forte também essa partida. A mesma coisa se eu tiver ali, ó, se eu tiver a menor fama de todo mundo que estiver jogando no jogo competitivo ou cooperativo mesmo, eu também ganho, independente da cor, eu ganho uma carta a mais para a mão. Então tem essas duas possibilidades. Beleza? Vamos para a próxima. A próxima é o ritual xamânico. Então vira essa ficha, então eu posso virar esta ficha aqui, para ganhar um marcador de mana de qualquer cor. Então posso pegar qualquer cor só por virar isso aqui. Tá? Então viro a ficha e pego um marcador de mana para mim que eu preciso naquele momento para utilizar uma carta. Beleza? E ela não para por aí. Eu posso utilizar como uma ação ali num turno para desvirar a ficha. Então ali eu posso pegar uma mana nesse turno, no turno seguinte eu movimento, faço ali uma exploração e aí pago. E aí dessa forma eu gasto a ação, eu não gasto mana, eu só gasto a ação. Eu faço a minha interação virando a ficha. Tá? Eu, no final das contas, ali num turno fraco meu, que eu só não tenha muito o que fazer, não tenha muito o que adentrar, às vezes é bem interessante fazer o desvirar dessa ficha, pois ele vai sempre te dar mana várias vezes durante aquela rodada. Tá? Então bem legal esse ritual xamânico. E por último vem as duas skills, a cooperativa e a competitiva, tá pessoal? Então vou começar pela cooperativa, porque nas cartas aqui do Krang, ela está errada. As duas que tem, elas estão como supressão de mana, que é a competitiva, mas na realidade esta primeira skill aqui ela não é a supressão de mana. Essa skill aqui se chama
aprimoramento de mana. Então seria legal fazer um Pest Up para poder cobrir essa carta e poder você ter o significado dela mais à mão, ou ter uma colinha ali para você pôr o seguinte: uma vez por rodada, quando gastar uma mana, de qualquer maneira ali que você está utilizando no combate, por exemplo, você vai colocar uma mana igual em cima dessa skill. Então vou lá, por exemplo, estou lá fazendo um combate, utilizei uma mana vermelha lá do dado para matar o inimigo. Eu posso colocar, tá, uma mana vermelha lá do estoque em cima dessa carta e colocar ela no meio do tabuleiro, tá bom? Dessa forma eu vou ganhar um cristal da mesma cor da mana que eu peguei. Então eu gastei uma mana no combate, utilizei essa skill e ganhei um cristal para minha mão. Então ganhei um cristalzinho para mim, beleza? O outro jogador nesse modo cooperativo, ele pode a qualquer momento pegar esta mana aqui e utilizar para devolver virado para mim, tá bom? Então basicamente é uma skill que ajuda a eu aumentar o número de manas da minha mão através do cristal, né? Ou mesmo não perder, utilizar a mana e recuperá-la em seguida, e ao mesmo tempo ajudar um companheiro a ter mais uma mana disponível dentro daquela rodada até voltar para mim. Se caso ninguém passar ali, né, eu perco aquela mana e não ganho nada em troca. Então é bem legal fazer, como é um jogo cooperativo, é bom já fazer o acerto. Ó, vou deixar ali disponível para você poder utilizar. Você vai fazer o combate para te ajudar e dessa forma você ganhar mana para você, beleza? Bem legal. E a segunda, que é a do modo competitivo, aí sim é a supressão de mana. A supressão de mana diz o seguinte: uma vez por rodada eu vou colocar essa ficha de poder no centro. Até o início do meu próximo turno, na primeira vez que cada jogador usar uma mana, então ele está utilizando a mana ali ou dado da pool, ou um cristal dele mesmo próprio, ou uma mana qualquer que ele pegou por algum poder, tá? Ele deve pagar uma mana extra da mesma cor. Então, isso aqui é para ferrar o seu coleguinha. Então, em vez dele utilizar uma mana, ele vai utilizar duas da mesma cor. Então, se ele quiser utilizar aqui um combate contra um inimigo, ele quiser utilizar a carta vermelha avançada, ele vai ter que utilizar o dado e mais uma mana da mesma cor. Por isso eu coloquei esse bloqueio ali naquela rodada. Mas é só por um turno, tá, pessoal? É até voltar para minha mão de novo. Então, às vezes o cara resolve descansar, fazer outra coisa, né, e perder tempo para não sofrer essa penalidade. Se é um jogo com 3, 4 jogadores, que eu nunca recomendo, mas se galera for louca e for jogar em várias pessoas, né, então você vai ter várias oportunidades de atrapalhar o pessoal, pelo menos um ali tentar te atrapalhar. Coloque o marcador de mana da cor da ficha de poder. No seu próximo turno, eu escolho um desses marcadores de mana e ganho um cristal da cor dele, tá? Então olha só. Então, além de você atrapalhar o cara, você, no seu turno, ao recolher ali a ficha, tá? Eu escolho um dos marcadores que foi usado e eu ganho um cristal daquela cor para mim. Se não houver marcador de mana, tá? Eu posso escolher a cor que eu quiser, tá? Então, independente se o cara passar ou não pelo local, você vai ganhar um marcador. Então vamos supor lá a jogada do cara, ele fez isso, a gente vai pôr a mana aqui em cima, e aí quando chegar na minha vez de novo, eu vou ganhar o cristalzinho para minha pool ali, para minha reserva, beleza? Então é isso, pessoal. Essas são as habilidades do Krang. Espero que vocês tenham aí gostado, entendido como utilizar o personagem da melhor forma possível.
Como eu falei, ele é um personagem relacionado com a influência, a versatilidade, principalmente no combate, e a manipulação de mana. Ele é um xamã, né? Então ele utiliza ali alguns poderes, não só espirituais, mas os poderes ali também da natureza, né, a seu favor. E dessa forma ele consegue ser até um personagem meio que apelão, bem forte para você utilizar nas suas partidas. Vale muito a pena aprender e jogar com o Krang, você vai gostar bastante. E não se esqueça, pessoal, se inscreva aí no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Pode deixar também aí alguns apontamentos sobre as dicas que foram dadas, algumas coisas que eu posso ter deixado passar, mas eu acredito que não. Acho que tudo aqui que tinha que passar foi passado. Deixe também aí como você utilizou o Krang nas suas partidas, se já utilizou. E se quiser assistir um gameplay, eu já tenho, acho que foi o primeiro gameplay do canal, eu tenho ali uma amostragem de como foi uma partida de Mage Knight. Se eu não me engano, foi um dos primeiros vídeos do canal onde eu faço o gameplay mostrando turno a turno as imagens das minhas ações, tá? Então você ali pode conferir qual a dinâmica do Krang foi utilizada naquela partida, beleza? Então, pessoal, não deixe aí de acompanhar a gente nas redes sociais também, no Instagram, no Facebook, e vem pra joga. Espero você lá no DOF. Valeu!